Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Nós estamos aprendendo um tema geral, a como viver de acordo com Jesus Cristo, aprendendo a viver com Jesus. E nós estamos estudando o Sermão do Monte, na perspectiva do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, e como esses ensinos de Jesus, eles mexem com todo o nosso ser e nos faz refletir. Sei que muitas pessoas ao nosso redor estão acostumadas a ouvir pensamentos filosóficos de grandes pensadores, mas de fato, nada mexe mais com o ser humano do que a palavra de Deus. Nada mais faz o ser humano refletir sobre a sua vida, moldar o seu caráter, olhar para dentro de si na perspectiva da palavra de Deus. Hoje, o tema do nosso ponto será o que realmente significa a regra de ouro. O que realmente significa a regra de ouro. E o texto que nós vamos ler está lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 31. Assim diz a palavra de Deus. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que lhes façam a vocês. Amém. Em poucas palavras, Jesus aqui, ele traz algo extremamente perturbador àqueles que ouvem. Fazer para as pessoas aquilo que queremos que façam para nós. Essa declaração de Jesus que está registrada aqui no Evangelho de Lucas, ela traz esse codinome chamado regra de ouro, ou prática de ouro. E é justamente por ser tão conhecida que muitas vezes ela é mal interpretada ou mal compreendida, porque as pessoas reduzem o que Jesus está dizendo aqui somente a um princípio moral, algo bem superficial. O que Jesus está dizendo aqui, o que Jesus está ensinando aqui, ele vai além de apenas uma prática de boa convivência. Jesus está revelando um princípio profundo do reino de Deus e que deve estar dentro do caráter de seus discípulos. Jesus está entrando aqui em uma esfera muito mais profunda, muito mais ampla. A regra de ouro que Jesus diz aqui, ela é um chamado ativo, não um chamado passivo. Vejam comigo que Jesus diz: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a vocês. Isso seria uma ética negativa, simplesmente evitar o mal. Mas Jesus, ele vai além. Ele diz: fazei vós também. Vós também. Ou seja, ao comentar este texto, João Calvino diz que Cristo exige mais do que uma justiça comum. Ele exige uma iniciativa do bem. Ou seja, para Jesus não basta apenas não prejudicar o próximo, mas é necessário agir intencionalmente para abençoar as pessoas, abençoar o próximo. E isso nos faz refletir se temos apenas evitado fazer o mal ou procurado fazer o bem de uma forma deliberada, como tem sido nossa vida.
é como temos agido nessa sociedade em que nós vivemos. Outro ponto que esse texto de Jesus nos ensina é que, a partir dessa regra de ouro, nós temos, uma empatia. Uma empatia que não parte de um critério simples, mas da perspectiva de Jesus. Porque ele diz assim: mesmo façam aos outros, mesmo que vocês querem que lhes façam. Querem que lhes façam. Isso exige que nos coloquemos no lugar do outro, no lugar do próximo. Ou seja, essa regra de ouro, as palavras de Jesus, ela nos obriga a entrar na pele do próximo, a se colocar de fato, no lugar do próximo, a considerar as suas necessidades, a tratar com seriedade seus sentimentos, suas emoções, procurar entender suas ações. E aqui há um ponto importante. Não é somente se projetar, mas é se colocar mesmo no lugar, sentir, porque somente assim nós podemos agir de forma genuína, demonstrando o amor, a paciência e a misericórdia. Portanto, toda vez que fomos confrontados com situações como essa, devemos nos perguntar se eu estivesse no lugar dela, como seria a minha ação? O que eu teria feito? Será que eu não teria feito a mesma coisa? Será que eu não teria falado a mesma coisa? Nós precisamos pensar antes de colocarmos um julgamento. Porque essa regra de ouro aqui, ela revela o padrão de Deus. E não é apenas uma regra ética universal e moral, mas ela é uma expressão do reino de Deus. No contexto aqui do Evangelho de Lucas, Jesus está falando, como nós aprendemos no encontro anterior, a amar os inimigos, fazer o bem a quem nos odeia. E Lucas também, ele coloca mais, abençoar quem nos amaldiçoa. E a regra de ouro aqui, ela está inserida nesse padrão elevado. E este é o padrão do reino de Deus. A ética cristã, ela não é centrada no mínimo necessário. Ser uma pessoa indiferente, mas ela nos confronta e nos leva a refletir o caráter de Deus através das nossas ações. Então isso significa que a regra de ouro, ela não é sobre um equilíbrio social, mas é sobre imitar Jesus, sobre ser parecido com Jesus, ter as mesmas intenções e ações de Jesus. É viver segundo o padrão que Cristo viveu neste mundo. E isso, queridos, ele transforma toda a nossa vida, transforma todo o nosso pensamento. Viver como Jesus viveu. E a regra de ouro, quando nós entendemos isso, ela expõe o nosso pecado. À primeira vista, parece que esse é um mandamento simples. É só fazer aos outros o que eu quero que eles façam por mim, mas não. É levar a sério, é perceber o quanto nós somos falhos, ou quantas vezes nós deixamos de fazer o bem que gostaríamos que fizessem por nós, porque somos ainda dominados pelo pecado. A lei de Deus, queridos, ela não apenas orienta, mas ela revela a nossa incapacidade moral. Sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos seguir o que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos. Essa frase de Jesus, ela mostra que não somos tão amorosos quanto pensamos ser, não somos tão bondosos quanto pensamos ser. Por isso esse texto, ele deve nos levar ao arrependimento. E não apenas a admiração, não apenas a contemplação do que Jesus está dizendo aqui, mas arrependermos. E quantas vezes nós tivemos a oportunidade de fazer o bem, nós não fizemos. Se nós não nos arrependermos, não nos voltarmos para Deus, é impossível viver o Evangelho de Jesus. Se
este mandamento ele nos confronta, é porque ele aponta para Cristo, que é a nossa referência maior. Jesus aqui não apenas ensinou uma regra de ouro no sentido prático, moral, para que possamos ter boas práticas neste mundo, mas ele nos ensinou a viver perfeitamente como ele viveu. Então Jesus enfatiza aqui o verdadeiro amor cristão, que nasce aqui num coração transformado pela graça. Jesus mesmo não nos tratou como merecíamos, mas nos tratou com misericórdia. Quem somos nós para sermos diferentes do nosso Mestre? Ainda mais agora que somos capacitados no poder do Espírito Santo que habita em nós, nós somos chamados a fazer diferente. Mas não conseguiremos colocar em prática essa palavra, nenhuma outra palavra da Bíblia, sem primeiro que o nosso coração seja transformado pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho se torna verdade na nossa vida quando nós entendemos que nós necessitamos diariamente da capacitação do Espírito Santo. Praticar a regra de ouro que Jesus diz aqui não é apenas ser educado, não é apenas ser correto, não é apenas ser uma pessoa legal, uma pessoa do bem, ter uma conveniência social, mas ela é um chamado ao amor, ela é um convite à empatia verdadeira, ela é uma reflexão sobre o nosso caráter, como um espelho revela a imagem. Esta palavra revela as nossas intenções. Se de fato nós estamos frutificando o Evangelho de Cristo, ou nós estamos atraindo méritos para nós. Então esta palavra ela nos faz refletir sobre isso. Como as nossas intenções têm chegado ao próximo, têm provocado ao próximo bem ou mal. Eu tenho desenvolvido uma sensibilidade a ponto de enxergar o meu próximo como alvo da graça e da misericórdia de Deus, assim como eu quero que Deus enxergue a minha vida. Eu reconheço as minhas falhas e a minha maneira de viver que está fora do padrão de Deus. Eu tenho total consciência que dependo de Cristo para produzir este amor, para produzir esta misericórdia, essa empatia com o próximo. Para nós refletirmos ainda mais sobre este texto. A verdadeira questão aqui, a verdadeira pergunta da regra de ouro, não é apenas como eu quero ser tratado, mas como eu estou tratando as pessoas. Se estou tratando como Cristo me tratou. Quando a igreja ela vive assim, ela de fato se torna um reflexo da graça visível de Deus. E isso, queridos, isso muda tudo. É a nossa volta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a colocarmos em prática a sua palavra. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns
entre humanos. Eu e você conhecemos só amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se por amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Por onde amar a quem sequer notou.